Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Olá, pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula e hoje eu preparei para vocês uma aula sobre o romantismo. Então, eu peguei aí um recorte da nossa literatura para que a gente possa continuar os nossos estudos. Espero estar ajudando muito vocês, embora ainda não esteja acostumada a estar falando para uma câmera. Vamos lá então para nossa aula. Aproveitem muito, muito, muito esse tempo junto comigo. Eu comecei aí então a nossa aula com a Canção do Exílio, que desde a sua publicação em 1846, ela tornou-se um dos poemas mais populares da nossa literatura. Contribui para sua popularidade a musicalidade e o ritmo com que tem esse texto, que também facilita a memorização e tem o tema aí de amor à pátria. Esse amor à pátria, ele manifesta-se no poema pela afirmação de que a natureza mais bela e mais rica está no Brasil, que é a terra de exílio, e aí a gente pode ver que é no Brasil justamente pela intertextualidade com o nosso hino nacional, e por extensão é mais bela do que todos os outros países. Trata-se, portanto, de um sentimento ufanista. Esse sentimento ufanista é expresso principalmente pela expressão da saudade, né? O exagero em idealizar as qualidades dessas coisas distantes, referindo-se ao Brasil. O ufanismo nada mais é do que um orgulho exagerado pelas riquezas e pelas belezas naturais de um país. É o que a gente chama de patriotismo excessivo, o que é diferente do patriotismo em si. Dessa forma, o ufanismo ele é um sentimento ingênuo, parcial, que impede a visão crítica necessária à superação de problemas de qualquer país. Como o Gonçalves Dias aí, ele faz o intertexto com o nosso hino nacional, eu gostaria de falar para vocês que o hino nacional, os mapas do Brasil, os selos nacionais, as armas nacionais, a bandeira brasileira, eles são símbolos que marcam a nossa identidade. E nós vamos ver agora, nesse romantismo, como que acontece esse nacionalismo, esse patriotismo, que é uma das características marcantes. Antes de falar em específico do romantismo, eu gostaria de mostrar para vocês que a nossa bandeira nacional, como ela surgiu, ela fica diferente um pouquinho dos discursos oficiais aí, que dizem, né, que o amarelo, ele evoca as riquezas do país, e o verde, as nossas florestas. Mas você sabe exatamente como que surgiu a nossa bandeira? Eu trouxe aqui para vocês duas imagens. Então, a primeira imagem aqui foram as bandeiras oficiais usadas no Império em 1822.
E essa é a que nós conhecemos, né? E foi usado na República, então, em 1899. O surgimento da nossa bandeira nacional, ela acontece, então, depois da independência, essa bandeira aqui, como nós conhecemos, né? Ela vem depois da independência, quando Dom Pedro I encomendou ao pintor francês Jean-Baptiste Debrecht o desenho da bandeira da nação. Essa nação recém-independente, quando vocês veem lá em História a independência. O modelo usado, então, pelo Debrecht foi inspirado no estandarte do Regimento de Napoleão. Isso porque o Debrecht era um admirador, né, do Napoleão. O amarelo do losango, ele veio da cor da dinastia dos Habsburgo, que era a família da Imperatriz Leopoldina. E o verde, do retângulo, né, da dinastia dos Bragança, a qual pertencia o imperador. Não havia referência à realidade natural e nem à riqueza do Brasil. Com a proclamação da República, mudaram-se alguns elementos e a simbologia. As armas imperiais da bandeira foram trocadas, então, pelo globo azul como lema Ordem e Progresso. A nossa bandeira nacional também inspirou alguns artistas, né, que recriaram ela de diferentes formas. Então, aqui trouxe dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo aqui é da artista plástica carioca Marta Niklaus, que ela recriou a nossa bandeira com roupas de mendigos para a campanha contra a fome, realizada em 1993. O segundo exemplo, a nossa bandeira foi recriada pelo escultor carioca Marcos Cardoso em 2002, feito todo com rótulos de embalagens encontradas no lixo das praias e das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Então, como fizeram os nossos artistas aí, eu desafio você a recriar também a sua bandeira, quer dizer, a nossa bandeira nacional, mas recriar da sua forma, como que você se inspira, o que você vive, como que você recriaria ela hoje. Eu gostaria que vocês recriassem, postassem aí para que a gente possa interagir e conversar sobre esta atividade posteriormente. Criar uma expressão poética nacional era uma das maiores preocupações dos primeiros autores românticos brasileiros. Essa preocupação, ela ganharia forma sobretudo no indianismo e na utilização da cor local, isto é, a caracterização de um ambiente tipicamente brasileiro por meio da descrição da natureza. Então, pode advir daí, né, a simbologia hoje que tem a bandeira nacional para nós. A Canção do Exílio foi o primeiro grande momento de inspiração de Gonçalves Dias. Ainda que não tivesse escrito mais nada, ficaria por ela o seu nome gravado para sempre no coração e na memória da sua gente, segundo Manuel Bandeira, né, uma frase do Manuel Bandeira. De fato, esse poema, conhecido popularmente no Brasil, ele inspirou incontáveis paródias e apropriações temáticas feitas por poetas, feitos por músicos. E aí, fica também uma sugestão de pesquisa para vocês de encontrar outros intertextos da Canção do Exílio. Um exemplo de intertexto tem a canção Sabiá, do Chico Buarque e Tom Jobim, que venceu o Festival Internacional da Canção em 1968.
tem vários outros poemas, várias outras canções brasileiras que também são inspiradas pela Canção do Exílio. É um ótimo tema para pesquisa e desafio vocês aí a também estarem pesquisando sobre isso. Então vamos falar aqui agora um pouquinho do contexto histórico em que acontece o romantismo no Brasil. Eu sempre falo que a literatura, ela é a expressão da realidade, ela é a expressão do que a sociedade vive. Então, o contexto histórico, ele faz grande diferença quando a gente vai pensar o porquê que os artistas trabalhavam daquela forma, o porquê de ver o mundo daquela forma. O romantismo brasileiro, ele ganha esse papel né, de grande sentimento, de grande cunho nacionalista, justamente porque ocorre aí a independência do Brasil, né? Essa independência conquistada em 1822, ela faz com que reforce a busca por elementos caracterizadores e diferenciadores dessa nova cultura, dessa nação aí que está surgindo. Então, essa busca por caracterizadores, ela vai girar em torno da busca de um símbolo nacional. Esse símbolo nacional, ele também precisa garantir um herói, né, para essa literatura. Diferente dos heróis internacionais aí, das outras culturas, aí o brasileiro, ele acaba por escolher como herói nacional o índio, porque o português, na verdade, ele acaba não sendo a perspectiva nacional. Então, o índio, ele ganha esse tom, né, mais ufanista, mais nacionalista. Além desse sentimento nacional exacerbado aí nessa época, a vinda da família real para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro em 1808, ela provoca uma série de mudanças. Essas mudanças, elas vão acontecer a nível econômico, a nível cultural, a nível social, enfim, muitas mudanças que também acabam fazendo com que a literatura, com que esse sentimento ufanista, com que todas essas coisas, todas essas características sejam reforçadas. Então, em 1808, nós temos a chegada da família real. Em 1817, nós temos a criação dos Correios. Em 1822, nós temos a independência do Brasil. E aí começa várias coisas que acabam interferindo nessa forma de ver o mundo. Todo esse desenvolvimento que aconteceu em 1889, nós tivemos a proclamação da República também. Então, todo esse desenvolvimento dessa nova nação, ela foi acompanhada de um sentimento, né, anticolonialista e por isso da nossa independência. O romantismo, então, no Brasil, ele resulta em uma extensa produção literária. Essa produção literária, ela vai ter romances, ela vai ter teatros, poesia, e as características principais dessas nossas produções vai ser o subjetivismo, o pessimismo, o escapismo, o nacionalismo, que nós falamos tanto, o indianismo, a valorização da cultura popular, a crítica social. E aí nós vamos falar
especificamente de cada uma dessas características quando a gente falar das gerações românticas, né? Então, aproveitando as gerações, a nossa poesia, ela foi tão ampla e com características específicas em cada uma, que ela foi dividida em 3 gerações. Essas 3 gerações românticas, a primeira vai ser caracterizada, né, pela poesia indianista. A segunda geração, ela vai ser caracterizada mais pela dor, pelo sofrimento, e por isso vai entrar ali o pessimismo, a característica marcante, o escapismo. E depois a terceira geração, que é marcado pela poesia social. Para que a nossa aula não fique muito extensa, eu vou fazer essas gerações separadas, então o estudo de cada uma das gerações em uma aula posterior. Por isso, hoje eu aproveito dizer para vocês assim que eu estou muito feliz, embora eu gostaria de estar com os meus alunos em sala, né, que é mais fácil do que apenas falar para uma câmera. Como a gente vai ter em aulas posteriores as gerações, eu deixo aí como sugestão de leitura para vocês a Iracema, o Guarani, para que a gente possa comentar, né, sobre eles quando falar da primeira geração, que se caracteriza aí principalmente por esse sentimento indianista. E aí quando a gente fala da poesia, é tão fácil se referir a esses livros. Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado todos vocês e espero, claro, que vocês me acompanhem aí nos próximos vídeos. Podem comentar, deixem aí a sua pergunta, sua crítica ou sugestão de melhor. Muito obrigada, beijo no coração, paz e bem a todos.